Olá pessoal, estamos de volta. Na aula passada fizemos a introdução ao assunto interrogatório por videoconferência e a partir de agora vamos tomar conhecimento das disposições dessa Lei 11.900 de 2009 que positivou essa possibilidade no ordenamento jurídico pátrio pela União, conforme o artigo 22 da Constituição Federal, ou seja, através de sua fonte material idônea, a União, que possui competência privativa para legislar sobre processo no país. Interrogatório do acusado. Esta lei é responsável pelo texto do parágrafo 1º ao parágrafo 9º do artigo 185. A regra está no parágrafo 1º. Qual é a regra? O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido. Essa é a regra. Para efeitos de concurso público, você tem que saber que a regra do interrogatório do réu preso é a sua realização em sala própria, no estabelecimento que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Esta disposição após a vírgula é bastante óbvia. Exige a sua memorização, você é capaz de acertar a questão mesmo não lembrando da literalidade do texto, porque trabalha com conhecimentos principiológicos. É óbvio que precisa estar garantida a segurança dos sujeitos processuais e o defensor está presente, porque o acusado tem um direito fundamental à defesa técnica. A ampla defesa, como vimos, é dividida em direito à defesa técnica e autodefesa. E os atos processuais de regra são públicos. Então você é capaz de acertar essa questão sem mesmo lembrar do texto e sem precisar de se desgastar tanto em ficar lendo e relendo isso. O que você precisa realmente lembrar é que esta é a regra. O interrogatório do réu preso é realizado, de regra, em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido. E qual é a exceção? A exceção é a realização do interrogatório pelo sistema de videoconferência. Exceção: excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Portanto, o interrogatório por videoconferência é permitido no Brasil? É, de maneira excepcional e precisa ter uma fundamentação idônea, com base em um dos motivos previstos nos incisos do parágrafo 2º do artigo 185. Você precisa realizar a mesma observação que o STJ fez nessa jurisprudência. Destaca aqui: a realização do interrogatório por videoconferência é medida excepcional a ser justificada com base em qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 185 da Lei Processual Penal. Aí vem as hipóteses: prevenir risco à segurança pública, em razão de enfermidade ou outra circunstância pessoal do réu, impedir a influência do réu no âmbito de testemunha ou por questão de ordem pública. Além de você necessitar conhecer a literalidade destas hipóteses, você precisa conhecer as casuísticas. Quais são as bases fáticas que o judiciário utiliza de substrato para aplicar estas normas que permitem a realização do interrogatório por videoconferência? E uma outra questão que você tem que atentar é com relação àquela hipótese da prova testemunhal, que eu falei na aula passada, introdutória,
Com relação ao artigo 217, eu disse que o artigo 217 do CPP foi modificado em 2008, antes daquele HC 90.900, o caso Danilo, que declarou inconstitucional, pelo controle difuso de constitucionalidade, a legislação estadual de São Paulo. Esse artigo foi modificado em 2008, antes dessa decisão, fazendo a previsão de que, em caso de constrangimento da testemunha, em razão da presença do réu, essa testemunha pode ser ouvida por videoconferência. Portanto, no caso concreto, havendo esse constrangimento, primeiro você aplica o 217, a testemunha que será ouvida por videoconferência. E se não for possível que isso aconteça, aí sim aplica-se a oitiva do réu por videoconferência, com base no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 85. Vamos agora ler na íntegra essas hipóteses e depois tomar nota das casuísticas. Qual é a primeira possibilidade de fundamentação idônea para que o juiz decida de forma excepcional que o réu, o acusado no processo penal, será ouvido por sistema de videoconferência? Em razão de risco à segurança pública, quando existe a fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência nos termos do artigo 217 deste Código. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Então, preste atenção. Aqui eu só tenho textos, palavras que conjuntamente formam uma ideia abstrata. O juiz, para tecer uma fundamentação idônea, tem que pegar esse texto, que é vazio de sentido no mundo da vida, e correlacioná-lo a um caso concreto para que esse corpo tenha alma, para que a coisa realmente seja real. Caso contrário, essas generalidades que estão aqui nesses incisos não são aptas a formar uma fundamentação idônea para que um juiz aplique a exceção e não a regra do CPP. Vamos ver agora estas casuísticas. O artigo 185, parágrafo 2º, 2 do CPP estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual. A dificuldade enfrentada pelo Poder Executivo na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea para a realização da audiência una de instrução por meio de sistema de videoconferência. Outra situação. Devidamente justificada a necessidade de realização do interrogatório por meio de videoconferência, tendo em vista a interdição por problemas estruturais de todo o pavimento do fórum onde se situa a sala de audiências, que integra a unidade judiciária na qual se realizariam os atos processuais. Outra. No caso dos autos, observa-se que foi apresentada motivação plausível para que o acusado não fosse ouvido presencialmente, estando a utilização do sistema de videoconferência justificada em razão da impossibilidade de se realizar o interrogatório no estabelecimento penal no qual se encontrava recluso, apontando ainda a existência de riscos no transporte necessário para apresentá-lo em juízo. Preste atenção agora. Estas questões fáticas são as consideradas pelos tribunais para considerar idônea a fundamentação. Nesse momento, você pode se afastar do seu objetivo de concurso público e começar a trabalhar questões polêmicas, como, por exemplo, ora, as fundamentações agora são as mesmas genéricas com outras palavras.
a videoconferência agora se torna regra. Sempre as mesmas razões que servem para fundamentar qualquer decisão. Para o concurso público, você precisa se ater ao que está aqui. O que acontece no dia a dia da prática é um grande desafio para os sujeitos processuais, principalmente os advogados, que precisam se desdobrar para fundamentar um habeas corpus, uma preliminar de apelação criminal e defender o seu cliente da melhor forma possível. Então, observa o seu âmbito de atuação. É concurso público? Você tem que focar na parte teórica e no que a jurisprudência observa, ok? Seguindo em frente, veremos agora o parágrafo 3º e a questão da intimação da decisão. Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Existem dois fundamentos jurídicos relevantes para fundamentar a razão de ser desse parágrafo 3º. A primeira é para que a defesa se prepare para isso. Haja vista a previsão do parágrafo 5º, que garante ao acusado a existência de dois advogados, dois defensores, um no presídio e outro na sala de audiência. Esse ponto é motivo de crítica quando o advogado ele não possui uma estrutura e o seu cliente, por sua vez, não dispõe de condições financeiras para custear mais um advogado, de forma a garantir a ubiquidade da defesa, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nesse caso, apenas resta o patrocínio pela Defensoria Pública, haja vista a súmula 523 do STF, sendo de ciência geral que no processo penal a presença do defensor é obrigatória, conforme visto e revisto no nosso curso. Mas aqui para o seu concurso público, guarda que a violação desta garantia seja a arguição de nulidade e os tribunais tendem a acolher, conforme veremos nessa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E a outra razão que justifica o parágrafo 3º é justamente para permitir a parte, além da preparação referida para esse interrogatório, poder preparar uma impugnação imediata, que no caso é o habeas corpus. Na aula de recursos, nós vamos estudar a preliminar de apelação. Nessa preliminar, você também poderá se insurgir contra essa decisão que determinou a audiência por videoconferência, mas não tem um recurso imediato. Você não pode interpor um rese, por exemplo, porque no rol do artigo 581 não tem essa previsão, somente o habeas corpus. Então, o que eu aproveito para te advertir? Você precisa conhecer os provimentos jurisdicionais penais. Aqui em cima está aparecendo o card da aula de atos jurisdicionais penais. Você vai aprender lá nessa aula, se você ainda não viu, quais são as espécies de provimentos jurisdicionais no processo penal, o que é uma sentença definitiva, uma decisão definitiva, uma decisão com força de definitiva, uma decisão interlocutória, simples ou mista, terminativa e não terminativa. E você, antes de entrar no assunto recursos, tem que conhecer toda a natureza jurídica dos provimentos jurisdicionais no processo penal para que você consiga compreender da melhor forma o tema recursos. Então, se prepare para o tema recursos assistindo a aula de atos jurisdicionais no processo penal. Agora, aqui eu apenas adianto que contra essa decisão, imediatamente só resta o habeas corpus. E esse prazo de 10 dias permite que isso seja feito. Haja vista que é uma decisão sobre uma medida excepcional que precisa ter fundamentação idônea. Então, quais são as duas razões jurídicas relevantes que justificam esse parágrafo 3º? Preparação da defesa para esse ato processual ou para o ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação, um habeas corpus. Na aula de recursos, vamos estudar também a correição parcial, mas não é comum
nesses casos, a correção parcial, porque, de regra, envolvem delineamento de condutas duvidosas relacionadas à atividade funcional do magistrado. Então, não é tão comum a correção parcial nesse caso, mas sim o habeas corpus, sem transcender a algo que remonta a um problema disciplinar relacionado ao magistrado. Mas nas aulas de ações autônomas de impugnação, você coloca aí mandado de segurança, habeas corpus, a correição parcial, que é feito perante a corregedoria. Trataremos destas questões. Vamos ver agora esta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Aqui houve uma apelação criminal e na preliminar dessa apelação, a defesa arguiu a preliminar de nulidade absoluta. Durante a realização de interrogatório por meio de videoconferência, é necessária a presença de 2 advogados, um no presídio acompanhando o ato processual e assistindo o acusado, e outro na sala de audiência sob pena de nulidade absoluta, apelação conhecida e provida para acolher a preliminar de nulidade. Bom, essa jurisprudência tratou da violação do parágrafo 5º do artigo 185. Agora vamos ver outra coisa. No caso de desrespeito a esse prazo mínimo de 10 dias, o que vocês acham? É um caso de nulidade absoluta, relativa? Qual é a consequência jurídica da inobservância desse lapso mínimo? Aqui eu quero antecipar para vocês um conhecimento da aula de nulidades. É um tema futuro. Está previsto lá no artigo 563 do CPP. Existe uma regra, cuja origem é no direito administrativo, que diz não haver nulidade sem demonstração do prejuízo, conhecida na seara jurídica pelo termo pas de nullité sanguief, e que remonta à época napoleônica, haja vista que era chamado esse período de período formular, por conta de que qualquer questão sobre direito material se tornava inviável de ser apreciada, haja vista o apego às formas, daí as alegações de nulidade impactarem na análise do mérito das coisas e nada poderia ser visto. E nesse período, os juízes eram conhecidos como a boca da lei, conforme relatado no Espírito das Leis por Montesquieu, quando ele fala que o juiz era la bouche que prononce las paroles de la loi. Ou seja, o juiz é a boca que pronuncia as palavras da lei. Com o tempo se deram as revoluções e a evolução do entendimento jurídico, e a partir daí, sendo o berço do direito administrativo a França, por isso, lá no direito administrativo, você estuda o sistema francês e o sistema inglês. E do sistema francês, erigiu-se este brocardo, pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. E o CPP reproduz essa regra no artigo 563. Por isso que nada no direito processual penal implica em nulidade sem demonstração do prejuízo. Por isso que agora eu vou mostrar jurisprudências onde não foi reconhecida a nulidade, mesmo não tendo sido respeitado esse prazo. E você já leva esse conhecimento preliminar sobre nulidade lá para o tema futuro, onde trataremos com muito critério desse assunto que é muito importante para a sua prova. Nessa primeira jurisprudência, o prazo não foi respeitado. E com base em um princípio geral do direito, ou seja, a proibição de atos contraditórios, que se aplica a qualquer processo civil, trabalhista, fiscal, penal, não importa. Não é admitido no direito comportamentos contraditórios. Por exemplo, o juiz pratica um ato que você considera suspeito, só que depois você vai lá e despacha uma petição com ele e logo em seguida ingressa com uma exceção de suspeição. É um ato contraditório. Se ele é suspeito, como que você vai despachar uma petição e depois ingressar com uma exceção? Não é possível.
Aconteceu algo similar aqui nesse caso, retratado por essa jurisprudência. O prazo ele não foi respeitado. Entretanto, a defesa renunciou o direito de entrevista pessoal e reservada com o paciente, sendo esse fato considerado um ato contraditório à alegação de prejuízo pelo desrespeito ao prazo de intimação, prejuízo para a defesa. Restando consignado o seguinte: por mais que o parágrafo 3º do artigo 185 do CPP determine que a realização do interrogatório por meio do sistema de videoconferência seja precedido da intimação com prazo mínimo de 10 dias, na espécie existem peculiaridades que elidem a decretação da nulidade em razão do desatendimento de tal providência. Quando da audiência em questão, a defesa renunciou ao direito de entrevista pessoal reservada com o paciente. Nesse contexto, é imperioso ter presente que a relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum próprio, proibição de comportamentos contraditórios. Essa outra jurisprudência também trata do desrespeito ao prazo de 10 dias, mas aborda a questão da nulidade. Embora o próprio juízo de origem tenha afirmado que a notificação da determinação da realização do interrogatório por videoconferência tenha ocorrido com 8 dias de antecedência de forma verbal, é certo que o impetrante não logrou demonstrar quais teriam sido os prejuízos suportados pelo acusado e como os 2 dias que faltaram para que o prazo total de 10 dias fosse atendido impediu que a defesa pudesse contestar a realização do ato de modo audiovisual. Quanto ao ponto, é imperioso frisar que atualmente, até em caso de nulidade absoluta, doutrina e jurisprudência têm exigido a comprovação de prejuízo para que a mácula possa ser reconhecida. Ok, pessoal? De maneira superficial, propedêutica, você tem aqui um conhecimento acerca de nulidades. Mas não se preocupa com isso, porque vamos ver esse tema com muita calma na aula pertinente. Seguindo em frente, parágrafo 4º, você precisa saber que a regra que permite o interrogatório por videoconferência é aplicável no procedimento comum, no procedimento do júri e no procedimento sumário. Vamos estudar os procedimentos no livro 2 do processo penal. Ainda estamos no livro 1. Então eu coloquei aqui mais para ressaltar o júri, porque uma questão de concurso pode te induzir a um erro perguntando se é assertiva. É cabível o interrogatório por videoconferência no tribunal do júri? Você pode se deixar levar pelo plenário do júri, pelos filmes vistos na televisão e imaginar que tem que ocorrer tudo ali presencialmente. Mas não, é cabível também no tribunal do júri. Aqui tem uma notícia do STJ, mantido depoimento de suposto líder de milícia por videoconferência em sessão do júri. O fundamento foi a periculosidade. Segundo o ministro, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do júri, sendo imprescindível a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no artigo 93.9 da CF, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse artigo da CF é aquele que assevera que as decisões emanadas do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. E o que você precisa saber com relação à decisão que determina o interrogatório por videoconferência são esses dois requisitos básicos: excepcionalidade da medida e fundamentação idônea. O juízo de primeiro grau fundamentou a medida na periculosidade do réu, considerando que seu deslocamento até o local do júri poderia colocar em risco a coletividade. Aí ele pega e fundamenta legalmente algum dos incisos do parágrafo 2º do artigo 185 do CPP. Parágrafo 5º. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum e entre este e o preso. Já tratamos dessa regra e isso é cobrado na literalidade em concurso público. Olha esse julgado. Não configura nulidade a negativa de pedido da Defensoria Pública de requisição do réu preso para entrevista pessoal
com a finalidade de subsidiar a elaboração da defesa preliminar. Defesa preliminar é aquela que acontece com vistas à absolvição sumária, de acordo com o artigo 396-A do CPP, que vamos estudar. A defesa apresenta argumentos visando apenas a absolvição sumária para não antecipar argumentos de defesa nem provas que a acusação pode usar lá na audiência de instrução e julgamento. O que aconteceu aqui? A Defensoria Pública queria preparar uma boa defesa preliminar e gostaria que o Estado promovesse o deslocamento desse réu preso até a sua presença. A jurisprudência aqui entendeu que compete à própria Defensoria comparecer ao presídio e não utilizar do maquinário do Estado, haja vista a independência, inclusive funcional, da Defensoria, do Ministério Público e do próprio Judiciário. Nesse caso, o que ficou fixado aqui é que a regra prevista no CPP para deslocamento por conta do Estado é com relação à audiência de instrução ou qualquer outro ato em que seja necessária a presença do réu perante o juiz, como um reconhecimento, uma acariação. Com relação a esse pedido da Defensoria, não. Então, isso pode cair em concurso. Caso o defensor público necessite falar com o réu preso, em homenagem à ampla defesa contraditório, sendo a Defensoria Pública uma instituição mantida pelo Estado, é possível que esse mesmo Estado fique incumbido de garantir essa escolta desse preso até a presença do defensor? Não. Não configura nulidade negativa de pedido da Defensoria de requisição de réu preso para entrevista pessoal com a finalidade de subsidiar a elaboração de defesa preliminar. Isso porque ainda existe previsão legal que autoriza a Defensoria Pública a transferir ao Poder Judiciário o ônus de promoção da entrevista pessoal do réu preso. Observe-se que o artigo 185 do CPP garante ao acusado preso o direito à prévia entrevista pessoal com o respectivo defensor quando da realização do seu interrogatório ou de outros atos processuais que dependam da sua participação, hipótese a que não se amolda a situação e análise. Ao que se tem, a realização de entrevista pessoal para esclarecimento de situações de fato úteis à formulação da defesa dos réus presos constitui, na verdade, a atribuição da Defensoria Pública, cuja função consiste também em atuar diretamente nos presídios, conforme dispõe o artigo 4º, inciso 17 e parágrafo 11 da Lei Complementar 80/94, a sua lei orgânica. Além do mais, o direito de o preso ser requisitado para comparecer à Defensoria Pública estaria em colisão com o direito à segurança dos demais cidadãos, isso sem mencionar os recursos necessários para tal fim. Esse aqui sempre um problema sensível para o Estado, inclusive ensejando lá em São Paulo essa lei declarada inconstitucional de 2005. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esse parágrafo trata de uma regra jurídica que você tem que conhecer para acertar a prova. Não tem muito aqui o que destrinchar com relação à compreensão. É algo lógico, devido, mas para o concurso público requer mesmo a sua memorização. Parágrafo 7º. Exceção da exceção. Eu que coloquei isso aqui. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos parágrafos 1º e 2º. Qual é a regra do parágrafo 1º? Interrogatório na sala própria lá do estabelecimento prisional. Qual é a exceção? Interrogatório por videoconferência, aqui no parágrafo 2º. Se não ocorrer o interrogatório por nenhuma dessas formas, aí sim será requisitada a apresentação do preso em juízo. Então, esta regra é a regra da exceção da exceção. Guarda isso. Parágrafo 8º. Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, acariação, reconhecimento de pessoas e coisas, inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido. Ou seja, você vai aplicar as regras vistas aqui nessa aula.
para o interrogatório do acusado por videoconferência a qualquer outro ato processual de que dependa da presença do réu preso. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, ficará garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Esse parágrafo homenageia o direito de presença que nós vimos e o direito à defesa técnica, que é uma subdivisão da ampla defesa prevista no rol dos direitos fundamentais, lá no artigo 5º, inciso 55 da CF, conforme vimos. Jurisprudência. A terceira seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que o interrogatório do réu por meio de carta precatória não ofende o princípio da identidade física do juiz. Lembra na aula passada, quando fizemos a introdução a esse assunto, interrogatório por videoconferência, que eu disse dessa jurisprudência aqui de 2020. Não é um caso novo no tribunal esse entendimento quanto à possibilidade de interrogatório do réu por meio de carta precatória. Só que o leading case disso data de 2009, inclusive está mencionado aqui. Entretanto, não foi lá em 2009 que surgiu a edição da lei positivando o interrogatório por videoconferência, colocando uma pá de cal na discussão? Pois é, só que ainda em 2020 existem comarcas que não possuem condições mínimas para a realização dessa audiência para o interrogatório do acusado por videoconferência, não tem condições de escolta para deslocamento do preso à presença do juiz, não tem condições sequer do magistrado cumprir a regra de interrogatório do acusado em sala própria no estabelecimento prisional. Também não existe nem defensoria pública no local. Não tem nenhum advogado dativo para ser nomeado, quanto mais dois. Um para ficar na sala de audiência e outro no estabelecimento prisional, que também não tem estrutura. O que acontece nesses casos? O preso ele é deslocado para um estabelecimento prisional de uma outra comarca, uma outra seção judiciária. Nesse caso, o que é feito? O magistrado ele determina a realização do interrogatório desse réu preso por meio de carta precatória, ou seja, um outro magistrado que não aquele que julgará a causa, que fará essa oitiva. A alegação nesses casos é que essa decisão e esse fato viola o princípio da identidade física do juiz. Qual é a questão que deve ser pontuada? Mesmo depois de toda a celeuma envolvendo o interrogatório por videoconferência e a solução dada pelo legislador pátrio, ou seja, está havendo muita discussão, muito problema. Vamos positivar, então, uma lei nos termos corretos do artigo 22 da Constituição Federal. Então, a União tem competência privativa para legislar sobre matéria processual? Ok, está aqui a lei. Ocorre que, devido às questões estruturais, tem localidades que não têm condições de cumprir nem a regra, nem a exceção da exceção que nós vimos. Parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 7º do artigo 185 do CPP. E o que acontece? Vislumbra-se a violação de um outro princípio, da identidade física do juiz. Mas em razão de problemas materiais do mundo da vida estruturais, o que se vai fazer? Aí vem uma jurisprudência e resolve a questão. O interrogatório por meio de carta precatória, nesses casos, não ofende o princípio da identidade física do juiz. Então, você guarda a casuística para saber quando, então, que a oitiva por carta precatória não ofende o princípio da identidade física do juiz. Ok? Está aqui a jurisprudência e ela finaliza da seguinte forma. Se a decisão que determina o interrogatório do acusado via carta precatória expedida ao juízo deprecado está devidamente fundamentada, consignando a ausência de estrutura do município para a realização do ato por videoconferência e a falta de estrutura de aparato estatal para realizar o deslocamento do réu, não se vislumbra flagrante ilegalidade. Essa é a decisão e é isso que você deve saber para o seu concurso público. Então, pessoal, ficamos por aqui. Temos mais uma aula de interrogatório do acusado e vamos descansar e até lá, até a próxima.